Então, bom dia a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão científica da Fiocruz Bahia. Hoje com a nossa convidada, a doutora Margarete Dalcomo. A doutora Margarete, ela, desde o início da pandemia, ano passado, né, em março, essa pneumologista natural do Espírito Santo tornou-se figura marcante, quase onipresente na nossa mídia. Eu lembro que em março, logo que a Fiocruz fechou, a Fiocruz Bahia fechou e eu fui para a casa dos meus pais ficar com eles, a gente estava assistindo televisão a cabo e aí tinha a doutora Margarete fazendo uma apresentação no jornal, acho que era de 6 da tarde. E minha mãe perguntou assim, doutora Margarete da Fiocruz, você conhece, Camila? Eu falei, não conheço essa pesquisadora. Enfim, mas a Fiocruz é muito grande, né? É natural que a gente não conheça absolutamente todos os pesquisadores e servidores. Mas então, desde esse dia, a doutora Margarete realmente ela virou nossa figura representativa, né? da especialista médica na mídia, explicando todos os temas COVID relacionados à Covid. A doutora Margarete ela é pesquisadora da ENSP, a Escola Nacional de Saúde Pública, onde ela dá aula e atende casos graves de tuberculose. Ela, obviamente, já participou de lives e debates virtuais, Roda Viva, concedeu entrevistas a programas de rádio e TV, escreveu artigos para jornais, virou colunista do jornal o Globo, no Rio de Janeiro. E seu envolvimento com a Covid, então, ele veio de forma meteórica, né? Esse envolvimento começou quando, na volta de uma viagem a Brasília, onde ela havia prestado consultoria técnica ao então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ela gravou uma entrevista com o pneumologista Mauro Gomes para um site médico de São Paulo e, em 24 horas, o número de visualizações ultrapassou a casa de 1,5 milhão. Então, desde então, né, no dia seguinte, ela já foi convidada a participar de um programa na TV Globo e de lá para cá ela não parou mais, como ela mesma estava me contando aqui um pouco antes da nossa sessão começar. Então, eu queria dar aqui as credenciais da doutora Margarete. Ela possui graduação em Medicina pela Escola Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Espírito Santo, residência médica em pneumologia e pneumologia sanitária, especialização em pneumologia sanitária pela Fiocruz e doutorado em Medicina na área de concentração pneumologia pela Escola Paulista de Medicina na Unifesp. Ela tem experiência na área de doenças respiratórias, com ênfase em pesquisa clínica em tuberculose e outras micobacterioses. É investigadora principal do ensaio clínico SIMPLIC-TB da Global Alliance for TB Research. E na pandemia da Covid-19, ela participou como membro assessor do Ministério da Saúde na gestão do ministro Mandetta. É membro do grupo assessor do governo do Estado do Rio. Foi membro do grupo assessor do Estado do Rio entre março e maio de 2020 e do grupo Consciência do Estado do Rio, coordenado pela FAPERJ. Doutora Margarete, então, vocês já devem ter visto ela diversas vezes e ela aceitou participar dessa nossa apresentação aqui na sexta-feira para falar o que a gente aprendeu sobre a Covid-19. Vocês podem imaginar como é a agenda dela. Ela, saindo daqui, vai para a Fiocruz para um encontro com a nossa presidente e o ministro da Saúde. Então, doutora Margarete, muito obrigada pela sua disponibilidade de falar aqui com a gente. Me sinto muito honrada de ter sua presença dedicada, então, à nossa comunidade. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Muito obrigada. Me sinto em casa, né? Estou na Fiocruz Bahia, podia estar na Fiocruz Pernambuco, na Fiocruz Manaus, Rio de Janeiro, estamos na nossa casa, né? E é verdade, né? Daqui falei para a Nízia que eu não podia chegar na hora, porque o ministro está visitando a Fiocruz e a fábrica de vacina hoje. Falei, não posso. Ela disse, mas não dá para você trocar? Eu falei, claro que não, vou dar aula para a Fiocruz Bahia, não posso trocar, então não tem jeito, né? Então, prazer estar aqui, Camila. E o que eu queria discutir, imagino que com os alunos que estejam nos assistindo, Camila, é um pouco uma apresentação de um pouco o que nós aprendemos, né, nesses 14 meses da pandemia da Covid-19 entre nós, né? Nessa apresentação que você fez, né, apenas para que aqueles que tiverem curiosidade, eu conduzo nesse momento, nós terminamos eu vou carregar a minha apresentação, porque aí a gente já pode... Eu acho que está aí direitinho, Camila? Está perfeito, está perfeito. Então, essa é a apresentação, o que nós aprendemos nesse período, né, Camila? Eu não tenho nenhum conflito de interesse,
né? E dentre os ensaios clínicos que nesse momento eu conduzo, estou terminando um ensaio clínico chamado Simplice-TB, que na verdade testou com drogas novas e velhas a diminuição do tempo de tratamento da tuberculose, e um ensaio clínico de fase 3 contra placebo da vacina BCG para a Covid-19. Né? Nesse também terminamos o arrolamento agora, sexta-feira passada, a inclusão de profissionais de saúde. Foram 3 sites, né? O site da Fiocruz de Mato Grosso do Sul, Fiocruz Manaus e Fiocruz Rio de Janeiro. Manaus entrou no final e colocou um número menor de pessoas, mas incluímos no total 2.500 profissionais de saúde. Aqui é importante nós lembrarmos, sempre que falamos da Covid-19, que nós estamos diante de um patógeno, digamos assim, e que nós temos sempre que aprender com a história, né, Camila? Então, assim, nós tivemos duas síndromes respiratórias por coronaviroses anteriores e que nós não podemos esquecer, né? Então, 3 dos 7 coronavírus são capazes de causar infecções graves nos seres humanos e causaram grandes surtos de pneumonia fatal no século XXI, né? O SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus identificado em Wuhan, na China, como nós sabemos, o MERS-CoV, que foi a MERS, né, identificado em 2012, e o SARS-CoV-1, na verdade, né, que foi identificado, que foi a grande epidemia da SARS, mas que não ficou tão pandêmica como nós sabemos. Então, os coronavírus são nossos velhos conhecidos, causadores de muitas síndromes gripais, porém, nenhuma com essas características tão pandêmicas e tão graves quanto o SARS-CoV-2. Por que não quer andar? Bom, a história nos ensina muito, Camila. Eu boto esse slide propositadamente porque é importante que nós saibamos. Isso é um slide da revista Science, de 1919, logo no auge, logo após a segunda onda da gripe espanhola, né? E aqui já se dizia coisas que o bom senso nos ensinam e até hoje são muito importantes para nós sabermos, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Já se dizia evitar aglomerações, a influenza é uma doença das aglomerações e proteger o rosto, proteger o ar, porque se tratava de uma virose de transmissão respiratória, numa época em que o conhecimento disso, 1919, era muito pequeno. E a revista Science, para aqueles que não sabem, já existia nessa ocasião, né? Então, por que não é? É daqui que o problema vem, né? Quem conhece a China, né? Eu já vi esses mercados várias vezes na China. Esses mercados chamados mercados molhados são mercados onde são vendidos esses animais exóticos, e não há dúvida de que o hábito de animais exóticos facilita muito a transmissão de agentes etiológicos do tipo vírus. Os morcegos que são vendidos a quilo, como aqui está mostrado, embaixo dessas prateleiras, né, eu vi isso em várias cidades chinesas, pequenas e grandes, são colocadas gaiolas com pequenos mamíferos, como o pangolim, que foi o vetor de transmissão do mundo animal para o mundo humano. Isso fica pingando, então as condições sanitárias desses mercados são realmente muito favoráveis à transmissão de doenças virais, né? Então, assim, e não há dúvida de que, sem dúvida nenhuma, a origem está determinada. Então, portanto, qualquer discussão de que o SARS-CoV-2 tenha vindo de manipulação em laboratório, isso tudo já caiu por terra. Houve realmente uma transmissão do mundo animal para o mundo humano através de um vetor, um pequeno mamífero, que já está identificado, e certamente a ciência vai demonstrar todas as lacunas que ainda faltam. O número de publicações que se fez nesse período é absolutamente impressionante. São mais de 100.000 papers, se vocês entrarem no PubMed colocando Covid-19. Hoje, possivelmente mais, né? Isso aqui é de 22 de março, 28 de março, na verdade, não de fevereiro, mas certamente tem mais. Então, é muito impressionante, quer dizer, é uma tsunami de informação que a gente se impressiona muito, né? Não estou conseguindo passar aqui. Ah, sim, ok. Bom, o SARS-CoV-2, como nós sabemos, ele é um beta-coronavírus, né? Esse foi o primeiro estudo que a Nature publicou já no começo do ano passado, no começo da epidemia, já com o genoma completamente identificado. Lembrando a vocês que o genoma do SARS-CoV-2 foi identificado pelos chineses após a cepa original, chamada cepa Wuhan, determinada na China em 3 dias, né? Então, o caso foi descoberto no dia 31 de dezembro, o mercado fechado,
passado, e no dia 4 de janeiro a OMS recebia a comunicação de que havia um patógeno identificado com uma origem já identificada. Esse é o primeiro trabalho que os chineses publicaram no Lancet, já no começo da epidemia, mostrando, portanto, a origem, que no dia 1º de dezembro não havia caso, nenhuma exposição identificada naquele momento, até que no dia 30 de dezembro, no dia 31 de dezembro, foi feito o alerta epidemiológico, o mercado foi fechado no dia 1º, foi feita uma recomendação pelo governo chinês de que todos esses chamados mercados molhados se fechassem. Isso, na verdade, durou muito pouco, os hábitos culturais são muito fortes na China, e bem como em outros países asiáticos, na Indonésia é a mesma coisa, também vi esses mercados molhados, são muito impressionantes nessas culturas, e finalmente, no dia 3 de janeiro, foi identificado e depositado o vírus no banco da OMS. A doença chegou a nós, né, chegou a nós como se fosse uma pneumonia, digamos assim, diferente, né? E, na verdade, ficou muito claro para nós, com uma curva de aprendizado talvez a mais intensa que nós não imaginamos que pudéssemos ter, chegou até nós como uma pneumonia atípica. E, na verdade, a Covid-19 está longe de ser uma pneumonia atípica, ela é, na verdade, uma doença sistêmica, capaz de comprometer qualquer órgão do corpo humano, e eu chamaria de uma doença bifásica, caracterizada por uma fase viral, uma resposta viral intensa dos primeiros dias, seguidas de uma intensíssima resposta inflamatória do hospedeiro, que é quando, na verdade, o paciente piora. A maior parte dos pacientes demandam, a não ser aqueles que tenham grandes fatores de risco, como os obesos, por exemplo, né? A obesidade cada vez mais se mostra um fator de risco importante para a Covid-19, para complicações da Covid-19, e, portanto, vários desses já estão identificados. Então, é importante que a doença se caracteriza por essa evolução dita bifásica, como eu aqui estou colocando, né? Por que não está passando? Sim. A outra questão, mas tem muita coisa que entra aqui, está me atrapalhando aqui, porque fica cobrindo o meu slide. A outra questão aqui é que muitas coisas foram descobertas. Eu vou fazer sempre um paralelo entre o que nós descobrimos e o que nós nos decepcionamos ao longo desse tempo, né? Logo ficou claro que, sendo um patógeno que precisa de uma célula humana para se replicar, e que se replicava rapidamente, que se caracterizava, portanto, por essa bifase na sua evolução, muitos medicamentos, inclusive muitos que estavam num processo de remodelamento de fármacos, como nós sabemos que é um processo dinâmico na área biológica, foram testados. Então, aqui são os primeiros antivirais, a velha cloroquina e hidroxicloroquina, que nesse momento estava ainda em teste, os inibidores de interleucina 6, alguns antivirais novos, como o Remdesivir e o Favipiravir, que foi usado largamente, por exemplo, na Rússia. Isso tudo tem resultado já mostrando, e nós poderíamos concluir nesse momento dizendo que não há nenhum tratamento validado até o momento, farmacológico, para a Covid-19. Nós poderíamos dizer, né, a todos que assim, a Covid-19 é como uma virose respiratória como todas as outras, onde a melhor solução não são os tratamentos medicamentosos, e sim as vacinas. Essa aqui é a verdade. Outras viroses crônicas, como a AIDS, como a hepatite C, como nós sabemos, se resolvem com tratamento, né? Nós estamos em vias de eliminar a hepatite C no mundo, se conseguirmos tratar todas as pessoas com esquema de 3 meses, como nós sabemos. Esse é um estudo que eu considero absolutamente seminal para quem quer entender a Covid-19. Esse estudo foi publicado pela Nature já na virada do semestre no ano passado, mostrando e definindo a Covid-19 como uma doença, a storm disease, né? Uma doença tempestuosa, não uma pneumonia típica, mas sim uma doença capaz de comprometer todos os órgãos do corpo humano, né? Então, se adquire pela via aérea, e ela compromete toda a microcirculação do corpo, então causando doença pulmonar, levando a uma capacidade enorme inflamatória a fenômenos de trombogênese. Então, muitas pessoas que morreram no início, nós perdemos muitos pacientes, não foi pela pneumonia infecciosa, digamos assim, mas sim pela enorme
número de casos que vocês certamente ouviram falar de pessoas que chegavam às emergências andando, falando, e quando você colocava o oxímetro mostrava 80, 88, ou seja, o paciente estava em franca insuficiência respiratória e, na verdade, aquilo era trombose generalizada na microcirculação pulmonar e não a pneumonia per se. Então, ela é uma doença considerada doença tempestuosa, capaz de comprometer todos os órgãos do corpo humano. E mais do que isso, logo depois desse estudo da Nature, foi publicado esse trabalho que eu vou mostrar a vocês, que definiu, então, a Covid-19, no final de setembro do ano passado, como uma doença do endotélio, ou seja, ela é considerada uma endotelites mesmo, né? Ela é capaz de causar toda a obstrução do lúmen dos vasos da microcirculação, com liberação de citocinas tóxicas, aumentando a agregação plaquetária, liberando fatores de coagulação absolutamente indesejáveis, e, portanto, fazendo uma ativação endotelial muito inflamatória, extremamente intensa. Então, assim, a Covid-19 é uma doença generalizada, sistêmica e endotelial, fundamentalmente. Entendendo as medidas de controle de uma doença, quer dizer, nós fôssemos olhar a história, nós vamos ver isso ao longo de todas as epidemias que comprometeram os seres humanos nos últimos milênios, digamos assim, as medidas farmacológicas e não farmacológicas sempre fizeram a diferença. E numa transmissão respiratória da ordem, né, com R0, como nós sabemos, quase que logaritmo que tem a Covid-19, as medidas ditas não farmacológicas, elas realmente fazem muita diferença, e esse gráfico é muito interessante, mostrando, quer dizer, essa curva aqui aguda, com esse pico grande, é como uma epidemia se distribui quando não há medidas não farmacológicas, ou seja, nada é fechado. Então, esse é o momento, inclusive, que nós estamos hoje, né? Para aqueles que ainda não se deram conta, nós estamos alguns lugares já saindo do pico da segunda onda, outros entrando, mas nós estamos na média no auge da segunda onda no Brasil, já outros entrando na terceira onda, Estados Unidos já entrando na quarta onda, né, como nós sabemos. E o que nós temos, na verdade, é o pior momento, com uma capacidade de transmissão enorme, cepas variantes circulando livremente no Brasil, eu diria fora de controle. Então, nunca as medidas ditas não farmacológicas foram tão importantes. Eu tenho me manifestado de modo muito veemente para aqueles que me escutam, dizendo que tem que fechar o Brasil por aproximadamente 2 a 3 semanas, completamente, para que nós interceptemos essa cadeia de transmissão dessas novas variantes, que são sabidamente mais transmissíveis e, eu diria, inclusive, mais agressivas, tendo em vista o número de pessoas jovens que têm procurado internação hospitalar. Então, as medidas não farmacológicas, como, por exemplo, lavar as mãos, ter trabalho remoto, restringir aglomerações, viagens, espetáculos, eventos, etc., isso tudo é muito importante. Ela é uma doença muito polimorfa também nas apresentações radiológicas, né? Isso é um conjunto de tomografias de casos que nós tratamos, poderia ter muito mais, aqui mostrando que o acometimento pulmonar ele pode ser desde um acometimento leve, né, com 10 a 20% de acometimento nos 2 pulmões, até um comprometimento intenso, levando o paciente muito rapidamente ao uso de terapia intensiva. E se nós fôssemos resumir, portanto, isso, Camila, até o momento, o que é que nós aprendemos e o que é que nós recuperamos e o que é que nós nos decepcionamos, né? Nós nos decepcionamos seguramente com os ensaios clínicos, né? Eu diria que não há mais controvérsia entre o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, de alguns medicamentos que teriam alguma ação na replicação viral, como a ivermectina, a nitazoxanida e outros que foram objeto de estudos em remodelamento, né? Alguns antivirais conhecidos, e já sobejamente conhecidos no Brasil, como lopinavir e ritonavir, também foram testados, inclusive no estudo Solidariedade, que foi coordenado pela Fiocruz, mostraram resultados muito decepcionantes. O remdesivir é a única coisa nova,
Porém, o Remdesivir é um medicamento com uma utilização, é um medicamento caríssimo, como nós sabemos, né? $3.000 cada dose de medicamento, e ele tem uma indicação muito pequena. Ele foi testado num excelente ensaio clínico de fase 3 também nos Estados Unidos, com algumas centenas de pacientes, e o resultado dele foi que ele foi capaz não de diminuir a mortalidade, mas sim de diminuir o tempo de terapia intensiva dos pacientes. Isso é muito relevante porque o custo humano de sofrimento e o custo financeiro de um dia de terapia intensiva seguramente já justificaria. Porém, o custo faz com que hoje a recomendação, de acordo com o Dr. Anthony Fauci, que publicou há 2 semanas atrás, um statement dizendo que a indicação do Remdesivir é apenas para pacientes em terapia intensiva, fora da ventilação mecânica. Aí ele teria uma indicação portanto, muito reduzida. A outra questão que ficou muito clara como aprendizado para nós foi a otimização dos antibióticos, cada vez se usa menos, embora nós saibamos que muitos pacientes apresentam pneumonia secundária, que é quando teria indicação a utilização de antibióticos. Os anticoagulantes, sem dúvida nenhuma, então anticoagular os pacientes é quase que mandatório, tendo em vista que os marcadores inflamatórios relacionados à COVID são estudados muito previamente, então marcadores como dedímeros, como troponina, como fibrinogênios são estudados, devem ser, e se o paciente tem algum fator de risco, ele deve ser anticoagulado, sem dúvida nenhuma, mesmo quando ele não está hospitalizado ou em terapia intensiva. A utilização dos corticosteroides nos deixou muito mais à vontade, porque nós, pneumologistas, sobretudo, tínhamos uma intimidade, digamos assim, com o uso de corticosteroides muito grande, e desses, aquilo que a literatura mostrou como mais relevante foi a dexametasona, que naquele estudo inglês que todos se lembram, do meio do ano passado, com quase 4.000 pessoas tratadas, mostrou que a dexametasona foi o único medicamento capaz de realmente diminuir a mortalidade por pacientes graves com Covid-19. Outros aprendizados também são muito importantes de serem tomados em conta numa discussão como essa. Quer dizer, nós otimizamos, né? Hoje nós intubamos muito menos pacientes do começo, nós não fazemos mais intubação precoce, nós certamente perdemos pacientes por essas práticas, e não foi só no Brasil. Fora do Brasil também houve, nós conversamos o tempo todo com colegas de fora e todos passaram pelos mesmos dilemas, né? Então, o uso da ventilação não invasiva, ao uso da posição pronada. Então, hoje nós orientamos os pacientes, mesmo em casa, quando eles não estão graves, para que fiquem em posição pronada várias vezes durante 30 minutos para melhorar a ventilação pulmonar. Além disso, o oxigênio por catéter de alto fluxo, seguindo ao paciente que não consegue ficar na ventilação não invasiva com máscaras, depois, sem dúvida nenhuma, impediu a colocação em ventilação mecânica desses pacientes precocemente. A transferência de plasma de convalescente tem sido uma experiência, sem dúvida. Nós estamos aguardando a publicação do grande estudo americano que vai sair com a experiência de Nova York, onde foi usado transferência de soro de convalescentes para muitos pacientes, para centenas de pacientes. No Brasil, existe o estudo recentemente aprovado pela CONEP de tratamento com soro equino, que já foi testado em modelo animal e agora foi autorizado para ser testado em modelo humano, também soro equino transfundido para pacientes graves em terapia intensiva. E hoje a grande questão que se coloca, que não é mais um dilema, mas uma realidade, é a questão das sequelas. Então, a síndrome pós-Covid hoje é uma realidade para nós, e eu diria, mesmo sem medo de errar, que tratar pacientes pós-Covid hoje é quase que uma especialidade, porque as sequelas são de diversas naturezas, são sequelas respiratórias. Há pacientes que desenvolvem fibrose pulmonar muito precoce, portanto, ficam muito sequelados perenemente por isso. Há estudos que começam a ser feitos agora com a utilização de fármacos antifibróticos. Além disso, há sequelas ditas neurológicas, né? Muitos pacientes ficam com neuropatia severa, alguns pacientes com soluço, por irritação do frênico, outros pacientes com neuropatia periférica, então nós temos visto isso com muita frequência. Outros pacientes com sequelas vasculares, né? Pacientes que ficam curados e que desenvolvem trombose ou embolia posteriormente, portanto,
o monitoramento dos marcadores e a utilização de medicação anticoagulante, ela é muito importante, sem dúvida nenhuma. E também há muitas sequelas psiquiátricas mostradas pela literatura, pacientes que têm mudança de comportamento, que não recuperam exatamente o seu paladar, o seu olfato, e que por isso também ficam muito alterados no humor. Enfim, há muitos trabalhos sendo publicados. A questão que eu acho que é muito importante nós termos clareza é onde nós estamos hoje, né? Quer dizer, nós estamos num momento muito grave da epidemia, mas nós começamos a arma mais poderosa junto com o distanciamento social, que é a vacinação. Então, eu considero que o homem, o ser humano, teve um feito extraordinário de ter criado essa quantidade enorme de vacinas num período de menos de um ano. Hoje nós sabemos que temos 16 vacinas aprovadas, 9 vacinas já comercializadas, já sendo utilizadas largamente no mundo. E hoje nós temos a grande preocupação, que são as variantes. Então, a dinâmica da epidemia da Covid-19 nos faz ter isso que eu chamo o maior desafio de aprendizado para nós médicos, porque isso é permanente. Agora, há 2 dias atrás, surge uma nova variante em Belo Horizonte, que não está nem descrita aqui, e que seguramente será genomicamente identificada completamente. Nós vamos certamente colocar nessa lista. Mas hoje há 3 variantes circulando no mundo, altamente patogênicas e mais transmissíveis do que a variante Wuhan, que é a original. A do Reino Unido, que é chamada B117, a da África do Sul, e a variante brasileira, chamada variante, no início, Manaus, que é a P1, que foi detectada no Japão, em família de japoneses que tinham vindo do Brasil. As 3 variantes compartilham uma mesma mutação, que é essa mutação chamada N501Y, né? As variantes brasileira e sul-africana apresentam também uma mutação comum que pode afetar a eficácia das vacinas. E agora, finalmente, né, o estudo mostrado por esse conjunto de universidades e pela Fiocruz, com o professor Júlio Croda, mostrou há 2 dias atrás que a vacina Coronavac protege contra a variante P1, que nos deu um enorme alívio, pelo menos até o momento. E nós precisaremos responder a mesma coisa com a vacina da AstraZeneca, que mostrou problema, por exemplo, com a variante sul-africana, né? Nós temos ainda, infelizmente, uma baixa disponibilidade de análise de sequenciamento viral no Brasil. Precisamos aumentar muito. O Reino Unido é quem mais faz análise. E nós sabemos que a questão das variantes é inevitável. Quanto mais o vírus circula e se reproduz, mais mutações ocorrem. A maioria delas são irrelevantes, exceto quando nós damos as condições, como o Brasil tem feito, né? Não fechando nada, deixando o vírus circular livremente, deixando haver festas, aglomerações, etc. Então, elas ficam realmente mais transmissíveis quando elas mudam a sua capacidade de disseminação, a severidade, o perfil dos infectados, que evidentemente mudou no Brasil. Hoje são pessoas, desculpa, muito mais jovens que estão ficando doentes, e mudam também a eficácia das vacinas e a imunidade natural. As variantes novas somente se tornam dominantes quando elas conseguem se disseminar de forma mais eficaz do que as pré-existentes, como aconteceu com a cepa original Wuhan. Hoje, as cepas variantes são responsáveis por 90% da transmissão em todo o Brasil. Todas as variantes têm em comum o sentido dos cuidados. Em relação à taxa de mortalidade, isso nos entristece muito, porque isso é muito recente agora, de semanas atrás, mostrando que em todas as regiões do Brasil, região norte, região centro-oeste, sudeste, sul, nordeste, todas elas têm. Se nós jogássemos aqui uma linha de tendência, essa linha seria praticamente verticalizada. Em todas elas há uma tendência de aumento da mortalidade, e é por isso que eu tenho dito de maneira tão consciente de que nós tivemos o mais triste março de nossas vidas e seguramente teremos o mais triste abril, porque a mortalidade não diminuiu, né? Em termos de plataforma de vacina, nós temos várias plataformas diferentes, né? Desde as vacinas de ácido nucleico, como a vacina da Pfizer, como a vacina da Moderna, que nós sabemos que têm sido largamente utilizadas nos Estados Unidos, as vacinas do modelo mais antigo, tradicional, de vírus inativado, como a Sinovac e a Coronavac, que é um modelo muito conhecido, até pela vacina da influenza também, então é um modelo muito tradicional de plataforma de vacina. As vacinas chamadas de vetores virais, como são a da AstraZeneca, que está em produção aqui pela Fiocruz Brasil, a vacina da Janssen, a CanSino,
as vacinas ditas sintéticas, que ainda estão em estudos pré-clínicos, e as vacinas também de vetor viral, como a Sputnik V, que pediu já autorização, é um vetor viral de adenovírus humano, enquanto que a vacina da Oxford é um vetor viral de chimpanzé. A vacina Covaxin, da qual nós não sabemos grande coisa, e, finalmente, a velha vacina BCG, que, como eu lhes disse, baseado numa hipótese de que a BCG, por produzir uma reação imunológica tão variada, ela possa não impedir a Covid-19, mas, eventualmente, atenuar os episódios de Covid-19 e, além disso, funcionar como digamos, um enhancement, uma facilitadora da ação protetora das vacinas da Covid-19. É interessante, o estudo é um estudo grande, nós já incluímos no total, em 5 países, aproximadamente 7 mil e poucos profissionais de saúde. O estudo está fechado, o arrolamento agora, com a vacinação em massa das pessoas nos países europeus. O estudo é feito Austrália, Espanha, Inglaterra, Holanda e Brasil, e, portanto, nós vamos fazer uma análise interina para publicar agora, proximamente. Em relação à taxa de mortalidade, quando comparamos o Brasil com o mundo, o que nós verificamos é que no mundo todo já há uma tendência de redução da mortalidade, né, a partir dessa segunda onda, e, infelizmente, no Brasil, nós ainda temos uma curva ascendente de mortalidade. Esses são os estudos da vacina ChAdOx1, que é a vacina da AstraZeneca, que foi testada em estudos de grande qualidade, como nós sabemos. São os estudos originais de fase 1 e fase 2 publicados no Lancet. Essa é o modelo do estudo de fase 3 que foi feito no Brasil. Foi uma pena que o Brasil, tendo sido celeiro para ensaios de fase 3 de tão grande qualidade, como foram da AstraZeneca, da Pfizer e da Johnson, só tenha feito negociação para 2 vacinas, quando nesse momento tão grave da epidemia nós precisaríamos estar vacinando pelo menos 2 milhões de brasileiros por dia, mas não teríamos condição de fazê-lo apenas com essas 2 vacinas. Então, no Brasil, nós fizemos um ensaio de fase 3 de grande qualidade com a vacina da AstraZeneca, como nós sabemos. Esse é o estudo global, que foi feito com aproximadamente 60 mil voluntários, né? E a vacina da AstraZeneca mostrou, na sua publicação original, uma redução de 100% de casos graves ou de hospitalizações. Então, a vacina, nesse momento, nos deixa com bastante tranquilidade, né? Há uma preocupação, sem dúvida, que alguns quererão nos perguntar sobre essa questão das tromboses e dos fenômenos tromboembólicos verificados, e que levou a essa discussão vai e volta da comunidade europeia, suspende, libera e agora finalmente liberou, com restrição para mulheres mais jovens. Na verdade, eu não concordo, eu acho que a vacina é muito segura e os casos, né, lendo o que está publicado até o momento, os casos de trombose verificados, eles não são maiores com o pessoal vacinado do que são na população geral ou na população, por exemplo, de mulheres jovens que fazem uso de pílula anticoncepcional, onde a incidência de fenômenos de trombose é maior do que na população geral. Então, a vacina parece segura, não teratogênica, né? Ela permitiria, como ela já está sendo aplicada em mulheres grávidas também, lactantes e grávidas, né? Evidentemente, para nós, a necessidade hoje mais importante é a vigilância genômica. Nós precisamos cada vez mais, né, dos 400 mil análises genômicas do mundo, a grande maioria está no Reino Unido, então o Brasil ainda está. Nós estamos trabalhando, sem dúvida, né? Esse é um slide da professora Esther Sabino, mostrando a linhagem e a localização delas, onde que se encontra. Então, portanto, estudos dessa natureza são muito importantes que continuem a ser feitos no Brasil cada vez mais. Não haverá vacina para todo mundo, nós sabemos disso, né? Isso é uma coisa muito dramática, né? Se nós somarmos tudo que está nesse slide aqui, vai dar aproximadamente 3 bilhões e alguns milhões de doses produzidas em 2021. Isso não cobre nem 1/3 da população mundial, que nós somos quase 8 bilhões no planeta. Então, de novo, se coloca uma questão da grande desigualdade que é
o fato de que 10 países já compraram 75% das vacinas disponíveis no mundo. Então, de novo, essa questão da equidade, ela é muito atual, e eu coloquei esse estudo aqui para que vocês que tiverem interesse, acaba de sair agora em março. É um estudo muito bonito, pela doutora Elizabeth Marrassi, mostrando onde nós estamos, o que será das vacinas e das novas variantes. Está publicado no British Medical Journal e é um estudo que vale a pena ser lido, né? Uma análise muito bem feita. Essa é a vacina brasileira, para aqueles que ainda não a conheceram, a vacina produzida pela Fiocruz. O valor é um valor muito, por isso é que nós dissemos que a vacina da AstraZeneca, ela é a vacina que, em termos de saúde pública, parece ser a mais adequada, até pelo custo humanitário pelo qual ela está sendo produzida, ela é a mais barata de todas as vacinas, a 3,16 dólares a dose, e o compromisso da Fiocruz é entregar ao Ministério da Saúde, até o final desse semestre, 110 milhões de doses e 220 milhões de doses até o final desse ano. Em conclusão, o que é que nós ainda não sabemos? Nós não sabemos muita coisa. Não sabemos quanto é o número real de infectados pela Covid-19, estimamos que para cada um seja aproximadamente 4. Não conhecemos todos os sintomas até o momento, não sabemos por que alguns evoluem para forma graves, mesmo sem comorbidades, como nós temos visto agora com os pacientes mais jovens, não conhecemos todos os fatores de risco, provavelmente há fatores genéticos que precisarão ser elucidados, não conhecemos todas as sequelas, não sabemos o tempo da imunidade, sabemos que a imunidade conferida pela doença ela é mais curta, obviamente, né? A segunda onda tão precoce de Manaus mostrou isso, né? Pico ocorrido em abril do ano passado, a imunidade acabou e a segunda onda batendo tão pesada logo meses depois, né? Não sabemos quanto tempo as vacinas trarão de imunidade e se teremos outras ondas e a letalidade, se ela será correspondente. Também não sabemos em relação às diferentes plataformas vacinais. Por exemplo, se a nossa hipótese vai se mostrar verdadeira, se a vacina BCG ora testada poderá reforçar a imunidade conferida por outras vacinas, se as vacinas precisarão e quando sofrer modificação, tendo em vista as novas linhagens, né? Isso quer dizer, isso está relacionado basicamente às vacinas de RNA mensageiro, que são facilmente, elas têm uma plasticidade que permitirá que elas sejam recompostas na medida em que mostrarem algum grau de resistência para novas variantes. Mas não sabemos se as vacinas trarão imunidade duradoura e não sabemos também, precisaremos de estudo, que já começaram, se poderemos associar vacinas da mesma e de diferentes plataformas. Por exemplo, se vacina da AstraZeneca com a Sputnik, que são ambas da plataforma de vetores virais, se elas poderão ser usadas juntas e se isso eventualmente poderá conferir uma imunidade superior. E a plasticidade, como eu disse, das novas plataformas de RNA mensageiro. Então, essas eram informações assim, genéricas de uma espécie de balanço muito despretensioso que eu gostaria de fazer com vocês e me colocar à disposição para alguma dúvida que eventualmente eu possa dirimir. Muito obrigada pela atenção, Camila, e mais uma vez, muito obrigada pelo convite de estar aqui na nossa querida Fiocruz Bahia. Obrigada eu, professora, pela palestra muito forte, né? Digamos assim. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma palestra que uma pessoa lista tantas coisas que nós não sabemos. Porque eu acho que as palestras sempre vêm com esse tom, né? O quanto nós aprendemos, mas realmente o espectro da doença é inimaginável, né? E as perguntas continuam sempre. Então, assim, vou começar com as perguntas. Nós temos aqui muitos elogios, obviamente, eu vou estender os elogios de todos, vou fazer generalizado. Nós temos 240 pessoas que vieram assistir a sua palestra e eu vou dizer, arrisco dizer que o elogio é de todos. Então, aqui o Fred pergunta: já ouvi alguns médicos afirmarem que o uso diário de dexametasona em baixas doses pode ser usado como prevenção de casos graves. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, não tem nenhuma, a resposta é não, né? Não tem nada que demonstre isso. Na verdade, eu uso a nossa prática, inclusive como pneumologista, nós
a nossa prática nunca foi usar dexametasona, né? Dexametasona é um corticoide antigo, do qual nós temos bastante experiência, sem dúvida, mas a nossa experiência era com metilprednisolona, né, que nós usamos muito mais do que a dexametasona. Nós passamos a incorporar, na maior parte dos protocolos, a dexametasona a partir desse estudo da inglês que foi publicado, que é realmente um estudo extraordinário que mostrou uma interferência na mortalidade. Mas nada indica que usar dexametasona profilaticamente ela impeça o agravamento de doença. Não há nada que possa impedir o agravamento da Covid-19, a não ser um diagnóstico correto, uma ventilação não invasiva, digamos, adequada do paciente e uma utilização baseada nos marcadores da Covid-19, nos chamados marcadores inflamatórios, que eventualmente nos permita utilizar, sim, com alguma consciência, em casos muito especiais, individuais. Não tem nenhum trabalho que tenha mostrado, num grupo acompanhado, numa coorte, que a utilização profilática de dexametasona impeça agravamento ou tenha indicação. Certo. O Pablo pergunta assim, uma vez que está mostrada a disfunção endotelial e o papel da coagulação nos casos de Covid, a senhora acha que indivíduos portadores de coagulopatias não deveriam constar na lista de prioridades ou com comorbidades do PNI? Eu acho que eles já constam, Camila. Eu acho que está na lista, sim, pacientes que tenham coagulopatia. Não tenho certeza. Eu acho que sim, eu concordo, claro que sim. São pacientes de alto risco, né? E que têm que ser olhados. Pacientes com trombofilia, por exemplo, são pacientes de alto risco, né? Se tiver com trombofilia e for obeso, então, mesmo sendo jovem, né, já é uma situação de complicação, sem dúvida, a ser levada em conta, concordo. Jesuína pergunta, que cautelas justificariam a relutância ao uso de anticoagulantes pelos colegas da clínica, ginecologia, cardiologia, outras, considerando os sabidos benefícios no manejo da Covid-19, sobretudo em face das comorbidades? A pergunta é a mesma pergunta, se vale a pena usar anticoagulante? Eu acho que a pergunta porque a pessoa pergunta por que os médicos estão tão cautelosos ou relutantes em utilizar ou prescrever anticoagulantes no caso das pessoas com comorbidades, por exemplo, obesidade, diabetes, etc. Já entrar com anticoagulante. Olha, a anticoagulação, ela não está recomendada para ser feita em todo mundo inadvertidamente, né? Nós usamos a anticoagulação em paciente hospitalizado ou eventualmente não hospitalizado, de acordo com os marcadores inflamatórios da COVID, que são determinados a partir de alguns exames de sangue que nós costumamos pedir dos pacientes. Então, por exemplo, você mede dedímero, ninguém mais mede interleucina 6, que é um exame caro, que não tem sentido, né? A não ser em paciente internado, em situação muito especial, mas esses marcadores, uma vez com muita alteração, somado a fatores de risco pessoais, então é uma decisão caso a caso, não é algo que eu me sentiria autorizado a fazer ou recomendando aos colegas que o fizessem em qualquer situação por conta da especialidade, não. Então, um paciente obeso, mesmo sendo jovem, que se contamine com a Covid-19, que fique doente, ele deve ter uma análise, uma bateria muito bem feita de sangue, uma análise tomográfica do pulmão, um acompanhamento muito próximo, né, com o médico. Hoje a telemedicina que veio para ficar, né, Camila, ela permite que olhando você vê o paciente, você observa se ele faz. Eu faço muitas consultas online de paciente com Covid-19, você consegue identificar se ele está usando musculatura acessória respiratória, cervical, se ele está fazendo esforço respiratório, se a medição de oximetria dele está correta, se ele sabe usar um oxímetro. Tudo isso hoje é muito... A gente já adquiriu uma expertise de fazer isso, né? Com esses meses todos, e eu acho que essa relação ela torna-se próxima, porque o paciente está vendo o médico e o médico está vendo o paciente, né? E você pode fazer um exame físico, se não presencial, bastante acurado. Enfim, hoje você faz isso até pelos telefones celulares. Então, assim, alguém está dizendo aqui que as coagulopatias não constam nas comorbidades. A meu ver, deveriam constar, sem dúvida nenhuma, porque são um fator de risco. Então, se não constam, deveria constar. Está errado, né?
Eu acho que esse ponto que a senhora fala é crucial, porque eu tenho, nas conversas da Fiocruz, né, a gente sempre está sabendo dos pacientes, amigos, casos, né, que vão contando, e o que eu tenho ouvido muito é isso: o paciente chegou no hospital, no posto de saúde, e não pediram nenhum exame, quer dizer, então essa investigação que a senhora conta com tanta propriedade, né, e descreve com tanta propriedade, seja laboratorial, seja visual, né, numa teleconsulta, eu fico ouvindo muitos relatos de que isso não é pedido, isso a pessoa chega, a investigação não começa, enfim, então a gente está nesse ponto, né, de visão, digamos assim, entre os médicos que têm conhecimento e sabem como proceder e os outros profissionais que ou não Olha, tiveram o treinamento ou não têm a preparação, enfim. olha, Camila, eu diria que nós perdemos muita gente, né? Houve muita morte em casa, inclusive, por Isso. várias razões. Primeiro, por um erro conceitual da própria OMS e que muitos de nós replicamos, né? Assim, no começo da epidemia, antes do pico da primeira onda, né, muita gente disse, a própria OMS disse, não sobrecarreguem o sistema de saúde, só procure se estiver grave. E isso levou a muitas pessoas morrerem em casa, sem serem assistidas, né? Logo depois ficou claro a questão da doença tempestuosa, né, como se chamou, de uma doença endotelial com muito compromisso da microcirculação. Então ficava claro que aquelas pessoas, qualquer desconforto, tem que exigir sim que essa pessoa seja assistida. Então, para isso, a telemedicina, que poderia estar sendo usada através de um telefone celular, nós estamos fazendo isso aqui no Rio de Janeiro, Camila, em projetos em comunidades muito pobres, em que nós fazemos telemedicina, as pessoas têm acesso através do telefone celular, você detecta precocemente. Quando você detecta um caso, você faz a análise epidemiológica dos contatos, chama todo mundo para testar. Então, há uma vigilância epidemiológica que se estabelece nos contatos do paciente e uma vigilância clínica naquela pessoa que está doente, que é fundamental. Exatamente, exatamente. Ainda nos anticoagulantes, a Marilda pergunta: alguns pacientes em recuperação da Covid apresentam redução e muitas vezes normalização da PCR, o PCR negativo, né? Mas a manutenção dos níveis elevados de dedímero. A senhora recomendaria o uso do anticoagulante, nessa continuação do uso do anticoagulante, ou digamos que ela tenha feito o uso, continuaria com o uso do anticoagulante, uma vez que o dedímero continua alto? PCR negativo. É uma decisão absolutamente pessoal, que vai Uhum. depender, né? Quer dizer, qual é a dose, se ela usou, se a pessoa ficou internada, se usou heparinização, que é o que se faz em hospital, ou enoxiparina profilática, ou até passar por uma medicação anticoagulante oral, como a pixabana, que a gente usa com bastante frequência. Mas, enfim, isso tudo depende, né? Porque não tem estudo comparando, né, de maneira metodologicamente, que tenha mostrado qual é a melhor conduta. Então, o que nós temos feito, na verdade, é um acompanhamento pessoal. O dímero aumentado sozinho não é um fator de risco, né? Há pessoas que ficam, por razões que não estão completamente claras, mantendo um dímero, né? Ficam com dímero até de 5.000 quando internados, etc., e depois vai melhorando. Mas até voltar ao normal leva muito tempo. Então, na verdade, não tem nada que nos diga que precise manter essas pessoas anticoaguladas, né, com que dose, né? Isso é muito difícil, quer dizer, há uma decisão que eu acho que, se vocês me perguntarem, eu já anticoagulei alguém, já mantive? Sim, né? Mas depende, né? Depende de fatores de risco, mulheres que estão fazendo reposição hormonal, onde nós sabemos que o uso de estrogênio favorece a coagulação, favorece a ter fenômenos tromboembólicos. Então, assim, é importante essa decisão ser muito pessoal e com muito cuidado para que ela não seja tão arbitrária. Mas o dímero sozinho, como marcador, ele não é um fator de definição da manutenção a longo prazo de coagulação, de anticoagulação oral. E uma pergunta que me surgiu agora os outros COVs, né? O SARS-1 e o MERS, o que ficou assim aprendido
a respeito dessas doenças causadas por esses outros coronavírus, em termos dessa inflamação sistêmica, desse nível de comprometimento do corpo humano e sequelas, etc. A gente tinha esse histórico para essas outras infecções? Não, não, porque é interessante, né, Camila? Porque as viroses respiratórias, ao longo da história do homem, se você for ler, a tendência delas é desaparecer. Elas acabam, como acabou a SARS e como acabou a MERS. A MERS mais rápido ainda, porque ela foi localizada no Oriente Médio. Ela acabou. Uhum. Né? A SARS é interessante porque a SARS gerou uma coorte, como ela causou muita doença inflamatória pulmonar, ela gerou, e tem um trabalho italiano que acompanha nesses 17 anos da SARS, uma coorte de pacientes que desenvolveu fibrose pulmonar. Então, portanto, o fenômeno inflamatório pulmonar, não sei se exatamente da microcirculação, mas uma enorme inflamação pulmonar gerando fibrose pulmonar foi acompanhada. E é muito curioso, porque dos pacientes que estão vivos ainda e que continuam sendo acompanhados, eles continuam essa experiência, apenas 15% deles ainda têm fibrose pulmonar. Então é curioso, porque isso mostra que é possível que essa inflamação vá se estiolando ao longo do tempo. Então, mas essa é a única coorte que eu conheço oriunda da SARS. Né? Então, eles já publicaram esse trabalho no primeiro momento e agora eles continuam acompanhando essa coorte, que não é tão grande de pacientes, que está vivo, né? E que decorre da SARS, mas nós não temos tanta informação. O que nós sabemos é que as viroses respiratórias, a tendência delas é desaparecer mesmo. A Covid-19 ela não vai desaparecer, nunca mais. Quer dizer, o SARS-CoV-2 ele vai permanecer entre nós, endemicamente, não há dúvida, e muito provavelmente ele passará a ser incorporado àquele painel viral que nós aplicamos num paciente quando ele interna com suspeita de doença viral, seja ela H1N1, H3N2 ou qualquer um, e vai ter lá o SARS-CoV-2 nesse painel, seguramente incorporado a partir de agora. A Patrícia pergunta a questão da diplomacia, né, na equidade, aplicada à equidade das vacinas no mundo. Isso vem sendo discutido, mas precisamos partir para ações de entidades que têm esse papel e força para implementar essas ações. O que a senhora poderia nos dizer a respeito das ações com esse pleito? Ou talvez o que a gente poderia fazer para pressionar para que isso ocorra, né? Olha, Camila, Nós tão cidadãos, triste, né? digamos assim. É tão triste, né? Eu tenho me manifestado seguidamente sobre isso, né? E assim, eu acho que a gente cometeu erros que o Brasil não merecia, né? Eu acho que nós perdemos muita gente que, que não era para ter morrido, né? Sem dúvida nenhuma, se nós tivéssemos trabalhado desde o início, tivéssemos tido não essa dicotomia permanente, essa tensão permanente entre a comunidade científica, entre a política, essa falsa dicotomia entre o que é economia, o que é saúde pública, né? Eu tenho dito isso milhares de vezes, né? Quer dizer, eu não acho que dar auxílio emergencial a alguém seja uma medida da economia, uma medida de saúde pública. Você não pode exigir que pobre fique dentro de casa se ele precisa sair para trabalhar ou para arrumar comida. Ou você supra essas pessoas de auxílio social, financeiro, condições de dignidade, ou elas não vão conseguir ficar em casa, né? A gente sabe disso muito bem. Então, eu acho que isso foi um resultado de erros que nós cometemos. E os erros diplomáticos aos quais eu tenho me referido sempre, sem dúvida nenhuma, né? O que causou atraso dos IFA, né, mandados para o Brasil? A China foi super maltratada, né? A China é nosso maior parceiro comercial e foi desafiada, foi ofendida. Então, assim, eu acho que a diplomacia brasileira, que eu espero que agora entre num certo eixo, né? Com essa nova mudança ocorrida no Ministério, ela cometeu erros realmente imperdoáveis no sentido da condução da epidemia. Erros esses que foram agravados ainda por um discurso antagônico. Né? Então, o nosso discurso sempre foi antagônico. Né? Enquanto que a ciência ia mostrando, olha, esses resultados não funcionam, esse tratamento, nós ainda estamos 14 meses de epidemia entre nós, ainda tem autoridade falando em tratamento precoce, gente. Então, é uma coisa muito triste, né? Isso é uma coisa, porque não há mais controvérsia. A controvérsia já acabou. Controvérsia é coisa do passado, né? Já está demonstrado que não funciona. Então, não é mais uma questão eu acho que ou eu acho que já é incômodo, né? Para nós. Nós não achamos nada, nós achamos aquilo que está demonstrado. E a ciência já demonstrou sobejamente que isso já é um assunto ultrapassado.
E aí a gente volta para o nosso ponto, né, que a literacia científica do brasileiro é muito pequena, né? Então, quando um cientista, um médico fala isso não funciona porque foram feitos diversos ensaios, né, seguindo um método e isso não funciona, o cidadão é leigo, né? Ele ouve isso, ele não compreende o que isso quer dizer, mas se uma autoridade fala esse tratamento precoce funciona, ele acredita na Você autoridade confunde, né? sem conhecimento, exatamente. Tem alguém perguntando aqui, Camila, que acho que é uma coisa, não gostaria de deixar de me manifestar, né? Uhum. Sobre a questão, como é que eu vejo a questão da quebra das patentes, né, de Uhum. vacina, né? Olha, eu não tenho nada contra a quebra de patente de vacina, eu não tenho mesmo. Agora, isso não vai resolver a nossa vida nesse momento, porque quebrar patente vai demorar. Quer dizer, o que nós temos que fazer agora são dois momentos de discussão, né? Quebrar patente não vai botar vacina no Brasil agora. E nesse momento do Brasil, nós precisamos de duas ações paralelas. Nós precisamos vacinar muita gente num tempo muito curto e nós precisamos fechar o país. Nós não vamos conseguir, gente. Tem uma nova variante identificada em Belo Horizonte há dias atrás. Né? É uma nova variante. São novas mutações identificadas. Então, assim, ela não tem nem nome ainda. Né? Mas eu não sei se ela chamará P3, por exemplo, não sei. P4, P4. Ela é P4? Ela vai ser a P4? É. Então, assim, quer dizer, ela já está até denominada. Então, assim, nós estamos propiciando um grau de propagação da epidemia que me preocupa, porque isso tem uma distância muito grande pela velocidade que nós estamos imprimindo a vacinação, que está muito longe daquela que seria ideal. E, na verdade, nós não temos vacina, né? Nós temos um número muito grande. Então, assim, esse discurso e esse cálculo de que nós temos que vacinar 1 milhão por dia, 1 milhão não tem, é pouquíssimo para o Brasil. Nós tínhamos que estar vacinando 2 milhões no mínimo por dia. Lembrando que todo ano nós vacinamos 80 milhões de brasileiros para a influenza. Vamos começar agora, tem 80 milhões de doses prontas, né? E nós vacinamos em 6 semanas. Então, como nós não podemos vacinar 150 milhões de brasileiros? Que é o que eu acho, no mínimo, né, que a gente, que é o que nós teremos que fazer. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo nos Estados Unidos, né, eles começaram com um esforço modesto de vacinação, foram ampliando, agora acho que estão perto da casa dos 4 milhões por dia. Né? A disponibilidade de vacinas nunca foi pouca lá, mas, ao mesmo tempo, a gente vê um ressurgimento no número de casos. Ontem eu vi uma notícia em Michigan, no mapa dos Estados Unidos, né? O estado do Michigan, um surgimento de casos impressionante. Então, é um desafio imenso, realmente, ter as vacinas, ter a estrutura montada e ainda assim controlar o surgimento das variantes, a transmissão e controlar o comportamento humano, né? Porque ainda tem uma outra esfera de entendimento que é após a vacinação. A imunidade não necessariamente, a vacinação não necessariamente impede a transmissão, né? E o comportamento humano não deve mudar por causa da imunização. Então, são muitas camadas, né? Muito complexas, e a gente está sem um direcionamento central. Então, na verdade, Camila, assim, a gente tem usado essa expressão, né, ACDC, né, antes da Covid e depois da Covid, né, como se fosse antes de Cristo, depois de Cristo, né, porque eu acho que a Covid-19 ela é um fenômeno modificador das nossas vidas, né, ela não é uma epidemia, ela não é algo que vai passar, ela trouxe a nós uma complexidade, ela desnudou, né, a maneira de se relacionar, ela vai mudar hábitos e costumes. Nós vamos ter que ter um passaporte de saúde, né? Alguém me perguntou aqui, sem dúvida nenhuma, ninguém mais vai poder entrar num avião se não tiver sido vacinado, com vacinas aprovadas, 2 doses da maioria delas, ou enfim, uma se for a da Johnson, né? Mas enfim, nós teremos que ter passaporte de saúde. Nenhum de nós mais alguém está me perguntando também sobre, para falar sobre da proxalutamida, né? Eu tenho muito pouca informação. Se fosse verdadeiro, né, a hipótese é muito interessante, sem dúvida, mas eu não tenho informação suficiente para fazer comentário. O que eu sei é o que saiu publicado até agora, que é muito pouco até o momento, né? Então, nós temos que ter estudos controlados, randomizados, de boa qualidade, revisados por pares, né, e não pré-print, né? Eu costumo dizer, Camila, que nós tivemos uma epidemia paralela, né, nesse ano, que foi a epidemia de pré-prints, né? E a maioria dos pré-prints acaba sendo
sendo publicado em revistas de baixo impacto, né? Enfim, que não tem como foram alguns estudos que nós sabemos, né? Então, assim, nós temos que vencer a onda, essa marola dos pré-prints e aí ver o que realmente é bom, né? Então, eu não posso falar muito assim. Os pré-prints ou press release, né? Muitas coisas a gente aprendeu das vacinas, sobretudo a gente aprendeu a eficácia delas pelo press release da empresa, não é? Que mandava uma nota ali para a imprensa e a gente, cientista e público, aprendia a eficácia pela nota da imprensa, né? Exato. Doutora Margarete, então nós temos milhares de perguntas, óbvio, mas o nosso tempo é limitado. A doutora Margarete, ela falou no começo da palestra que ela tem um encontro com a Fiocruz agora, com a nossa presidente Nízia, com o ministro da Saúde. Então nós vamos agradecer. Ele está visitando hoje. Ele nós vamos agradecer aqui no Rio. E nós vamos conversar com ele, vamos ver o que a gente pode ajudar mais, né? Enfim, nós temos que ajudar sempre em qualquer circunstância, mas, enfim, se tiver qualquer coisa que eu possa responder, me manda por e-mail, que eu terei todo o prazer, se eu souber, de responder. Quando eu não sei, né, um jornalista me disse uma coisa muito interessante, Camila, né? Acho que a nossa profissão ela exige isso, né? E a gente está tão acostumada a dizer, como eu digo, essa lista de coisas que nós não sabemos, né? E uma vez ele me disse, mas a senhora diz com tanta graça que não sabe, que a gente pensa que a senhora sabe. Eu digo, não. Quando a gente diz não sei, é porque nós não sabemos. Então, quando vocês perguntam o que eu não acho coisa nenhuma. Eu acho aquilo que está demonstrado. E aí eu digo, segundo o estudo tal e tal. Eu acho uma ou outra coisa com experiência de 40 anos de medicina. Então, evidentemente, tratar um doente com uma pneumonia grave, etc., a gente sabe coisas, tem rotinas, mas nós temos que estar abertos, inclusive, a rever certas rotinas. Como foi, por exemplo, a questão da dexametasona, que hoje é protocolo na maioria dos serviços de terapia intensiva, entendeu, Camila? Então, porque assim, o resultado é bom mesmo, né? Então, é interessante, quer dizer, a ciência também ela tem uma dinâmica e nós temos que ter abertura, grandeza, para reconhecer tudo que não sabemos, né? Essa listinha que cada dia eu vou aumentando uma linha, né? Porque são angústias científicas que vão surgindo e isso é muito bom, né? A gente vai estudando mais. Muito obrigada aí pela atenção. Muito obrigada também pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Imagina, maior prazer. Muitas saudações para a nossa presidente. Tá bom. E muito obrigada a todos e todas que vieram, pelas perguntas, pelos elogios imensos. Então, desejamos uma boa conversa, um bom encontro com o ministro e, quem sabe, boas decisões a serem tomadas vamos ver. para o nosso futuro, da nossa nação. Que os orixás da Bahia me iluminem. Com certeza, estarão com você. Um abraço, muito obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. A todos e todas, essa palestra fica gravada no canal do YouTube da Fiocruz Bahia, disponível sempre às segundas-feiras após a palestra. Obrigada, bom dia, até sexta-feira que vem. Tchau.